Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também quero saudar aqueles que nos acompanham pela Rádio 9 de Julho e também pela Rede Vida de televisão. Faz alguns domingos que a igreja vem escutando o chamado discurso do adeus de Jesus. É o discurso da sua despedida que ele profere naquele contexto da última ceia com os discípulos. É um discurso muito emocionado, muito comovente, cheio de lições, de recomendações para os discípulos, de promessas. Mas, sobretudo, nós percebemos nesse discurso de Jesus, da despedida dele e dos discípulos, uma sensibilidade muito grande. É muito bonito ver Jesus sensível ao clima de medo que os discípulos estão envolvidos. Jesus sabe que a proximidade da sua morte vai causar uma grande crise entre os apóstolos. Eles são fracos, são frágeis, como nós também somos. Então Jesus, durante esse discurso do adeus, ele vai tentando acalmá-los. E aí ele diz algumas coisas, como por exemplo, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Eu vou, mas eu volto. São palavras de quem está preocupado com os seus. Jesus sabia que eles também haveriam de sofrer perseguição e por isso enfrentariam o medo, fora essa sensação de orfandade, sobretudo quando Jesus fosse arrancado deles e levado para os tribunais. Mas, meus irmãos, a grande promessa que Jesus faz aos seus discípulos é a promessa do dom pascal, que é a vinda do Espírito Santo, a quem Jesus aqui chama de o defensor. Imagine só vocês, os discípulos, acreditarem que não estariam sozinhos, mas que teriam um defensor com eles, para os momentos em que eles se sentissem sozinhos, abandonados, enfrentando tantas vezes como vão enfrentar as investidas do poder romano e daqueles que perseguirão a igreja. O Espírito, segundo Jesus, que eles vão receber e que virá do Pai, vai atuar sobretudo ensinando e recordando as coisas que o próprio Jesus havia dito. Foi graças a esse mesmo Espírito que vocês lembram, quando os apóstolos estavam reunidos lá a portas fechadas, aqueles apóstolos medrosos, quando Jesus entra e sopra sobre eles o Espírito Santo, eles se tornam ousados evangelizadores. Há também no Evangelho de hoje uma importante revelação. Jesus esclarece o lugar onde Deus habita. Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos nele nossa morada. Vejam que aqui há uma revelação muito importante. Onde Deus habitava no Antigo Testamento? Segundo a tradição, o povo, enquanto estava no deserto, Deus habitava na tenda, onde estava a Arca da Aliança. Depois, quando o povo se estabelece na Terra Santa, é no Templo de Jerusalém que Deus habita. Agora, Jesus diz que aqueles que o amam, Ele e o Pai farão morada nele. Imagine só, que revelação fantástica. Deus habitando em nós, pelo Espírito Santo. Cada cristão é
um lugar onde Deus habita e onde Ele se manifesta. E isso, meus irmãos, tem grande importância. Deus deixa de ser alguém fora de nós, distante, mas se torna íntimo, íntimo do ser humano, vivendo nas nossas profundezas do nosso ser. E isso significa também que quanto mais humanos, quanto mais humanitários, mais nós podemos manifestar o divino que está em nós. Eu fico imaginando o quanto isso deveria nos trazer um santo orgulho, né? Afinal de contas, Deus é hóspede no coração do ser humano. Quem ama Jesus, quem guarda sua palavra, é um sacrário vivo, andando nesta cidade. É um sacrário no acampamento do deserto do mundo. Onde estamos, Deus aí está. E a partir de agora não sentimos mais Deus longe de nós, no lugar separado, para onde peregrinamos. Ele está em nós, que o amamos e que guardamos a sua palavra. É claro que se nós nos afastamos dele, não há mais espaço para ele viver em nós. Então, quando saber que Deus continua em nossos corações? Não é difícil. Não é difícil nem para nós, nem para os outros descobrirem se estamos vivendo de tal forma que Deus está em nós e agindo em nós. Basta ver a direção que os nossos passos tomam. Basta ver as nossas decisões. Vamos na direção da vingança ou do perdão? Vamos na direção da violência ou do diálogo? Vamos na direção dos pequenos e dos pobres ou vamos e caminhamos na direção de quem tem poder? Vamos na direção da lei acima de tudo ou vamos na direção do valor da pessoa humana que está acima de tudo? A mudança e a transformação, a nossa conversão são obras do Espírito no interior de cada um de nós. O Evangelho, vocês sabem, é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mas nós, homens e mulheres, não somos os mesmos. Cada geração traz perguntas novas, inquietações novas. Pois bem, quem é que vai se responsabilizar por traduzir o Evangelho para os homens e mulheres de hoje? É o mesmo Espírito Santo que age na sua igreja, que oferece uma fiel interpretação do Evangelho. Sempre o Evangelho, mas sempre proclamado como se fosse uma novidade. Para melhor compreender como isso acontece, vejamos o que nos revelou a primeira leitura de hoje. Se vocês prestaram atenção, ali há uma discussão entre aqueles que tinham a missão de anunciar Jesus. A igreja estava diante de uma questão. Os pagãos, que eram todos aqueles que não eram judeus, deveriam, para serem cristãos, passar pelos ritos judaicos, por exemplo, o rito da circuncisão, ou não precisaria. Naquele momento, movidos pelo Espírito, surge a necessidade da abertura para uma lei que não estava lá na tradição, a tradição dizia outra coisa, mas eles interpretaram graças à ação do Espírito Santo e foram além do que estava escrito e prescrito, e o critério mudou. Veja como diz a primeira leitura: por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo em nós, não vos impor nenhum fardo. Que bonito isso, né?
A igreja revendo lá os critérios de antes e repensando a relação com a novidade que está diante dela. Mudaram a lei, modificaram a tradição para não pôr fardos pesados nas pessoas. E disseram, olha, para vocês basta observar isso que é indispensável. O resto não é tão importante assim. Interessante, não é? Os apóstolos e o Espírito Santo decidiram. Agora vocês imaginem a quantidade de páginas nas redes sociais de pessoas que falam como se fossem os fiéis intérpretes da tradição. É incrível, né? Como tem páginas aí no Facebook, no Instagram, de pessoas que se acham, né, até mais do que o Papa, para dizer isso é certo, isso é errado, aquilo é bem, aquilo é mal. E o pior, geralmente os comentários dessas pessoas servem unicamente para condenar quem não anda na receita da tradição segundo a cartilha deles. É triste, né? Esse apego legalista que às vezes mais afasta as pessoas do que torna a igreja um lugar de acolhimento para todos. Abramo-nos, pois, meus irmãos, a este Espírito Santo que nós recebemos no dia do nosso batismo e que Jesus solenemente prometeu que viria em auxílio aos discípulos. Vamos abrir a este Espírito que sempre faz novas todas as coisas e nos deixar conduzir por Ele para que sejamos cada vez mais uma comunidade aberta, onde todos, absolutamente todos, têm lugar e acolhimento. Que Deus nos livre de uma igreja fechada, de um círculo de pessoas que se acham santas, para ser uma igreja onde todos podem ser acolhidos e encontrar o seu lugar na comunidade de Jesus. Amém.